Desde os princípios anos da colonização, o atual Nordeste, no qual era conhecido na época como Províncias do Norte, foi alvo de disputas, cobiça e guerra. E Portugal esteve por um fio de perdê-lo. No começo do século XVII, após serem expulsos do atual Sudeste, franceses tomaram o que hoje é São Luís. Expulsos, fundaram a Guiana Francesa. Em 1624, os holandeses que tentaram tomar o Nordeste nas décadas de permanência transformaram a história de Fortaleza e Pernambuco. Essa região sempre foi alvo de cobiça e disputas. A região que, por volta dos meados do século XX, passou a ser chamado de Nordeste, foi o centro da economia durante a maior parte do período colonial. Perdeu o protagonismo com a descoberta do ouro em Minas Gerais, mas manteve o papel crucial na agricultura, não só com a cana-de-açúcar, mas também com o algodão e o couro. A região Nordeste protagonizou algumas guerras. Entre as mais conhecidas estão a Guerra de Canudos, que ocorreu no Arraiá de Canudos, no sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897, e a mais sanguinária e duradoura de todas elas, a Guerra do Cangaço. O cangaço representou um movimento social ocorrido no Nordeste do país nos séculos XIX e XX, onde os cangaceiros, grupos de nômades armados que viviam em bandos. Os cangaceiros eram exímios conhecedores da caatinga, das plantas, dos alimentos e durante muito tempo, entre os anos de 1870 a 1940, dominaram o sertão nordestino, onde muitos eram protegidos pelos coronéis em troca de favores. Com a proclamação da República em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país, sobretudo no Nordeste, com o crescimento da violência, fome e pobreza. Assim, no final do século XIX, já se notava o surgimento de focos de cangaceiros pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no século XX, o qual representou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão nordestino. Sem espanto, utilizando da violência, armados com espingardas, facas e punhais, os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do Nordeste do país, saqueando fazendas, sequestrando e matando fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. Foi nesse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolos de força e honradez. Por outro lado, haviam os cangaceiros que aterrorizavam populações, os quais invadiam aldeias, roubavam, matavam e estupravam as mulheres. Os cangaceiros possuíam um estilo próprio. Utilizavam roupas de couro, inclusive chapéus, a fim de se protegerem tanto da vegetação grosseira da caatinga quanto dos ataques da polícia, visto que eram perseguidos constantemente. E foi assim que a Guerra do Cangaço ultrapassou uma década, demonstrando sua força, garra e dedicação. Considerado o rei do cangaço, o senhor dos sertões, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, e sua mulher Maria Gomes de Oliveira, vulgo Maria Bonita, nascera na Bahia. Foram os dois ícones da Guerra do Cangaço, sendo a primeira mulher a participar do grupo, a qual lutou bravamente e ficou, portanto, conhecida como a Rainha do Cangaço. Ambos foram brutalmente assassinados enquanto acampavam na Grota do Angico.
numa emboscada no dia 27 de julho de 1938, em Poço Redondo, no Sergipe. Preparada pelas autoridades, na época governados por Getúlio Vargas, chegava ao fim do casal ícone do cangaço, considerado pelas autoridades pessoas extremamente perigosas, Lampião e Maria Bonita. Suas cabeças e de seus companheiros foram expostas como prêmio. Somente com a aprovação do Projeto-Lei de 24 de maio de 1965, as cabeças foram devidamente enterradas. A morte dos líderes significou o fim da Guerra do Cangaço, o qual se dissipou pelo norte e nordeste. Alguns cangaceiros, com medo de serem degolados, se entregaram às autoridades. Para alguns, o movimento só teve fim no ano de 1940, com a morte de Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido como Curisco.